Oi. São 9h09. Data na descrição do vídeo. E eu ainda não terminei. Mas eu acho que eu já cheguei na página 3. Tô no comecinho da página 3. Eu tô no comecinho da página 3. Pra vocês verem que eu não tô exagerando, isso aqui é um exemplo de uma página. E essas anotações aqui eu tenho que decidir se eu vou manter ou não. Porque como tá sendo a minha última cópia, minha última transcrição, essa vai ser a versão definitiva, mas eu vou deixar isso aqui dobrado dentro da agenda. Mas deu até agora, vamos lá, página 3. Começo da página 3. Deu 2, 4, 6, 8 páginas cheias. Tinha coisa que eu nem lembrava que eu tinha escrito. Real. Geralmente quando eu escrevo uma coisa que eu tenho muito orgulho, da qual eu tenho algum tipo de vaidade, sabe, acerca dele, eu releio muitas vezes. Não raro eu acabo deformando o troço, querendo reescrever sempre melhor, sempre querendo chegar no que exatamente eu queria dizer. Só que eu deformo de tanta forma que eu esqueço o que eu queria dizer no começo e se torna outra coisa. E fica uma coisa empolada, exagerada, histriônica e só mal escrita mesmo. No começo até era mal escrito, mas era espontâneo e dizia alguma coisa que vinha de algum lugar de mim. E quanto mais eu reescrevo e mais eu deformo, deixa de ser aquilo que veio de dentro de mim e se torna uma coisa que eu queria que tivesse vindo de dentro de mim, mas não veio. Tipo, a forma apaga o significado, sabe? Eu realmente deformo o que eu escrevo. Quando eu fico reescrevendo, querendo que fosse melhor escrito, que fosse mais bonito, que fosse mais poético. Eu tô evitando fazer isso. Nessa minha última cópia, as únicas correções que eu tô fazendo são gramaticais e tal. E eu ainda assim cometi alguns erros de gramática. Ainda assim eu cometi alguns erros de regência, de crase. E de outras coisas que eu não me lembro mais o nome gramático deles, mas eu sei que eu cometi esses erros. Na escritura, né? Marque seja. E eu decidi gravar esse vídeo porque muitas vezes quando eu tenho esses momentos, eu acho que no vídeo passado deu pra ver, eu queria conseguir fazer com que os meus sentimentos, eu queria conseguir ter arroubos de vida de novo como eu já tive na minha adolescência. Tinha um tempo em que eu conseguia chorar torrencialmente, tinha um tempo em que eu conseguia xingar e que eu conseguia ser espontâneo, sem ficar me autoanalisando, me observando o tempo inteiro, que é como eu faço hoje em dia. Eu não consigo não ser cínico em relação a mim mesmo. Eu não consigo não ser analítico em relação a mim mesmo. Eu não consigo não ficar duvidando de mim mesmo todo o tempo. É quase como se eu tivesse de constatar o tempo inteiro de que eu existo, de que eu sou real, de que eu só não tô fingindo, eu não tô só fingindo. Eu consigo ter lapsos. Eu consigo ter lapsos de perspectivas que partem apenas desses dois olhos, mas na maior parte do tempo eu tô fora da minha cabeça. Eu tô me vendo de fora da minha cabeça. E eu não consigo simplesmente ficar nela e simplesmente ser alguma coisa. Um tanto quanto patético, um tanto quanto afetado, um tanto quanto meio ridículo, meio sem noção, meio, vai, cara, menos. Eu queria conseguir ser assim como eu era na adolescência. Ainda que naquela época, um olharzinho de desprezo, uma piadinha, era muito fácil fazer bullying comigo. Eu tinha um alvo na minha testa. E eu era uma cobrinha também. Mas eu sinto falta de poder ser patético e cruel, sem ficar me sentindo tão mal por ser patético e cruel.
Eu queria conseguir ser patético e cruel de novo. Ter noção disso. Mas não ter neuroses tão ridículas, imbecis e inúteis como eu tenho hoje em dia. Mas enfim, os momentos que eu tava falando antes, eu queria gravar esses momentos para eu não esquecer. Porque uma das coisas que alimenta a minha mania quando eu fico assim é que eu tenho medo de esquecer disso. E se eu esquecer isso, é como se eu perdesse de vista um membro. Ou eu distorcesse ele para além da minha vista e ele ficasse gangrenando atrás da minha cabeça, sabe? Em algum lugar, sem eu conseguir mexer direito, mas sentindo aquele membro torcido, gangrenado, sem poder mexer ele, sem saber exatamente onde ele tá, mas ele tá lá, incomodando, apodrecendo de repente, enfim, dentro de mim. E eu queria manter sempre em vista esses pedaços disformes de mim mesmo, porque eles também são meus. E se eu esquecer, eles vão continuar sendo meus, mas eu não vou ter controle sobre eles. Eles vão emergir em algum lugar de onde vai continuar doendo, mas eu não vou saber que ele tá lá. Não vou saber o que é. Vou saber que tá lá, mas não vou saber o que é. Enfim, ontem à noite, o veterinário da minha avó teve a brilhante ideia de mandar pra cá pra casa um Golden Retriever. Um filhote do Golden Retriever. Muito fofo o cachorro. Adorável ele. E eu passei a noite com ele. Mas eu já sabia que a vovó não ia ficar com ele, então que seja. Que seja. E eu sou aquele tipo de pessoa que fica muito empolgado com um animalzinho, filhote pequeno, não porque exatamente se importa com o animalzinho pequeno, por mais fofo que ele seja, por mais de raça que ele seja. Pode ser pedra de raça, pelo menos esquisito. Eu não tenho racismo com cachorros também, né? Pelo menos com cachorros. Meu racismo é controlado com cachorros. Então, eu fico mais empolgado por ser uma novidade. Eu vejo mais o cachorro como um brinquedo, um animalzinho como um brinquedo e não exatamente como uma responsabilidade. Mas ao mesmo tempo eu sei que ele é uma responsabilidade. Então eu me sinto culpado por ficar tão empolgado que nem uma criança que ganhou um brinquedo novo e não exatamente se importar com aquele bichinho. Ele tinha vindo pra cá porque faziam 2 meses que não estavam conseguindo vender ele. Ele já tava grandinho até, um filhotinho mais crescidinho, não tão carente, sabe, mais fácil de lidar. E eles queriam vender pra vovó por 2.000. Ele é mais caro, o Golden é mais caro, mas por eles já estarem custando a conseguir vender o bichinho, eles baixaram um pouco o preço. Isso me fez sentir dó dele. E pensar em convencer a vovó a ficar com ele. Mas mãe falou, não, isso vai sobrar pra mim, de fato ia sobrar pra ela. Porque nem eu nem minha irmã a gente cuida. Eu não consigo me fazer me importar por muito tempo. Que um cachorro é uma criança que não cresce. E se tem uma coisa que eu aprendi quando que eu sempre soube, na verdade, não é que eu aprendi, eu sempre soube. E até agora isso não mudou. Sempre quando eu olhava no espelho, eu olhava pra minha irmã, ou até mesmo pra minha mãe, eu pensava, eu nunca vou ter filhos. Porque se eu for criar os meus filhos assim, é melhor que eles não existam. Acho que eu nunca vou ter filhos, eu não mereço ter filhos. Não é nenhuma questão de eu não quero me dar o trabalho, não. Eu não quero fazer com que essa criança passe trabalho, sabe? Que dor dela. Isso é uma consequência de mim. Que dor. Enfim, e eu fiquei com esse bichinho a noite toda. Aqui a gente tem outras 2 cachorras. É uma de raça e uma pedura, que é a Coraline. Eu gosto da Coraline. Eu insisti para que a vovó ficasse com ela, porque ao contrário desse Golden Retriever, fazendo aqui talvez seja uma negociação que eu faço na minha cabeça para me sentir um pouco menos mal em relação ao que aconteceu. Mas Coraline não seria adotada, porque ela é uma cachorra de rua e pedura. Ela não tem pedigree. Então, ainda que ela seja bonita, ela tem menos valor de mercado. Então, é muito menos provável que adotassem ela, como esse Goldenzinho aí. Que tá sozinho, provavelmente não tem irmã, ninguém sabe nem quem era a mãezinha dele. E tá passando de mão em mão até alguém decidir ficar com eles. Deve ser uma merda. Deve ser um saco. Um saco. Ele se apegou um pouquinho a mim. Quando a Edvan levou ele, que é o jardineiro daqui, levou ele pra entregar pra moça, ele tava ganhando um pouquinho. Ser órfão deve ser uma porcaria também. Ser um humano órfão, uma criança órfã. Deve ser uma merda também. Enfim, aí aqui a gente tem outras 2 cachorrinhas, que essa pedura Coraline, e que é grandona, ela é uma cachorrona mesmo. Ela é muito doce, ela é muito dócil, ela é muito cálida, ela é adorável.
Ela tem olhos bem expressivos. No começo eu gostava muito dela, só que depois eu fiquei muito estúpido com ela, muito grosso com ela, porque eu não gosto dela aqui dentro. Eu não gosto dela entrando aqui dentro de casa, porque ela só faz bagunça. E porque não é o território dela, sabe? Não é o lugar dela é lá fora de casa. Enfim. Mas por mais que eu fosse grosso e estúpido com ela, ela nunca avançou em mim, ela nunca me estranhou. Ela sempre foi muito doce comigo, muito doce. Sangue bom, sabe? Uma cachorra de sangue doce. Muito doce ela. É difícil acreditar em um cachorro que veio da rua. Acho que é aí que você entende que, ok, é uma fêmea. É uma fêmea. Obrigado, mulheres, por existirem na natureza. Todas as espécies. Ela é muito fêmea nesse sentido, muito doce. Muito doce. Muito carinhosa. Ela me olha assim por baixo, às vezes, quando eu sou grosso com ela. E ela vai se aproximando assim aos poucos. Pra que eu alise ela. E no começo, quando ela viu o Goldenzinho, ela agiu normal. Ela não estranhou ele nem nada. Mas hoje de manhã, ela estranhou ele feião. Feião. Ao ponto de eu temer pelo cachorrinho, sabe? E eu não entendi aquele comportamento dela. Eu tinha gostado mais dela quando ela não estranhou o Goldenzinho, nem avançou nele e deixou ele morder ela e brincar com ela, mesmo que ela não reagisse. Mas quando ela avançou pra cima dele e me fez temer pelo cachorrinho, eu gostei dela menos. E ok, eu não tenho direito de ficar decepcionado com ela, porque ela é um bicho. E eu já agi muitas vezes como um bicho com ela, que é um bicho. Eu. Já foi o cachorrão maior que só não mordeu ela porque eu não sou um cachorro, mas enfim. Já gritei com ela, já fui muito estúpido com ela. A bichinha. Que consegue ser insofrível e teimosa pra caramba e fazer uma bagunça do caralho aqui dentro. Mas vá lá, é um cachorro, é um animal. Enfim, mas eu gostei menos dela depois que ela avançou no Goldenzinho. E eu fiquei um pouco decepcionado. Eu fiquei bastante decepcionado, na verdade. Tipo, caramba, Coraline, nem tu consegue só ser mordida e gritada e latida sem latir, morder ou gritar de volta. Nem tu consegue só ter aqueles olhinhos doces, como se eles só implorassem, por favor, não me machuca, por favor, não me morde. Deixa eu só chegar perto de tu. Deixa eu só chegar perto, por favor. E aí ela me convencia a deixar ela chegar perto e alisar ela. E eu me sentia mal. Eu falava, desculpa ter sido tão grosso contigo. Mas é porque, mulher, tu testa a minha paciência, mas desculpa. E ela era fêmea também, é feio fazer isso com uma mulher. Mesmo que seja uma cachorra, é feio fazer isso com uma fêmea. E como eu sentia que ela me desculpava, era mais fácil gostar dela. Mas depois que ela estranhou o bichinho, eu fiquei um pouco com nojo dela. Mas depois, quando ela chegou pra mim, com aqueles olhinhos dela, com aqueles olhinhos suplicantes dela, ela é muito expressiva. Ela tem sobrancelhas, ela consegue fazer isso aqui, aqui. Ela é muito expressiva. Ela tem olho de gente. É bicuda. Ela tem um biquinho, o biquinho preto, a carinha preta. Ela é muito linda. Eu acho ela mais bonita do que a de raça, que a gente tem a outra de raça, que é daqui. Que é aquela branquinha meio poodle. Ela tem uma gastura de poodle. Não tem animal mais inútil do que poodle. Não serve pra nada. Essa Coralina aí, pelo menos se ela avançar em alguém, ela faz um estrago. Agora que eu sei que ela não é tão dócil. Mas enfim. Mas quando ela chegou pra mim depois de ter avançado do Golden, eu me obriguei a alisar ela. E eu percebi que, ao contrário dela, eu posso pecar por odiar um bicho só por ser um bicho. Tipo, eu me lembrei. Porque até então tava tudo muito, muito calmo, muito harmônico. O cachorrinho aqui, a poodlezinha brincando com ele, Coraline deixando o Goldenzinho, que tem os dedinhos afiados, ele incomoda mesmo. Imagina que quando ele morde as perninhas dela, que as pernas dessa Coraline são bem finas. Ela é gordinha e ela tem as pernas de palito. É a coxinha com os palitos. Enfim, eu imagino quando ele mordia ela, devia incomodar, mas ela segurava. Mas vai lá, eu não posso não pecar em odiar uma bichinha dessa só por ser um bicho. Ela é um cachorro. E a natureza é má. Eu fui lembrado de que a natureza é má. Só que os bichos, eles não pecam, eles podem ser cruéis, meio sádicos até. Eles podem se indispor e estranharem um filhotinho
e não tem nem metade do tamanho deles só por irritação. Eles podem ter pura irritação e impaciência sem pecarem. Bicho não peca, mas gente peca. Porque a gente sabe que peca. Eles não sabem. Eu acho que eles não sabem. Eu prefiro pensar que eles não sabem. Se eu soubesse que eles sabem, eu não conseguiria amar nenhum bicho. Nem bicho eu conseguiria suportar. Eu continuaria só desprezando eles. E eu meio que desprezei Coraline, mas quando ela chegou pra mim depois, me pedindo pra alisar ela, eu me obriguei a alisar ela. E eu consegui alisar ela. E aqueles olhinhos suplicantes dela conseguiram ser o suficiente para que eu tivesse pena dela. Além de desprezo. E pensar, tá bom, minha filha, eu perdoo você por ser só um bicho. Eu perdoo você por ser um bicho. Tudo bem. Eu não acho bacana você estranhar um bichinho que não tem nem metade do seu tamanho. Ele é muito pequenininho, aquele filhotinho goldenzinho, era muito pequenininho. Eu não entendi por que ela se comporta daquele jeito com ele. Devia ser ciúme também. Mas, porra, por ciúme. Ainda que seja por ciúme você tratar um bichinho daquele jeito, eu fiquei com muita raiva dela. Mas eu me obriguei a alisar e eu pensei, tudo bem. Eu também sou meio bicho às vezes. Só que eu sei disso. E eu tiro satisfação disso. Eu acho que ela não. Ela só estava irritada por ter o território dela invadido ou por ter o humano dela se engalfinhando com um estranho. Um filhotinho estranho e tal. A atenção toda que estava dando pra ele, eu entendo que isso devia incomodar ela. Ela pode fazer esse tipo de coisa. Eu não posso. Mas eu fui lembrado que a natureza é inclemente e má. Banalmente má. Ela nem percebe que é má, ela só é. Tipo, ela é inocente, mas ela é má. Ela consegue ser cruel, mas sem sadismo, sabe? Animais podem ser cruéis? Sim, mas sem sadismo, sem ter a satisfação disso. Eu acho que ela quer ser mais, sei lá, sejam os chimpanzés ou os macacos. Eles conseguem ser bem diabinhos mesmo. Eu acho que eles sabem que eles são diabinhos. Mas cachorros não. Cachorros não. E a gente é muito mais parecido com eles do que eles são parecidos com a gente. Isso que me lembrou também, eu fiquei meio, uou, que droga. Eu não posso desdenhar de vocês. Eu tenho que ser compreensivo, eu tenho que entender. Porque eu também sou meio cachorro. Eu só não mordo porque não tenho dente pra morder. E porque mais me daria trabalho do que me seria útil. Mas se eu pudesse morder, eu morderia. Eu também morderia se eu pudesse morder, então tudo bem. Eu me forcei a alisar ela. E eu não voltei a gostar tanto dela quanto eu gostei quando eu percebi que ela tava sendo super doce com um bichinho novo, com um goldenzinho. Quando eu achei que ela era boa. Porque ela era só boa. Cachorrinha boa. Veio de rua, mas ela é boa. Ela não estranhou o bichinho não, por mais que ele incomodasse ela. Ele não estranhou não. Eu não voltei a gostar mais dela como eu tinha gostado. Mas eu consegui controlar a minha decepção. E eu consegui me obrigar a entender ela e a pensar, não, tudo bem você ser assim. O que é que você pode fazer? O que é que eu posso cobrar de você? Eu insisti para que vovó aceitasse você aqui, não foi? Então, tudo bem. Bicho também tem limite, não são só as pessoas que têm limites. Isso me deixa pensativo porque, cara, eu não tô conseguindo encontrar as palavras certas para dizer exatamente o que eu quero dizer, mas isso me deixa tão triste. Me deixa triste o fato de que eu ainda não tenho afeto suficiente nem pra dispensar num bichinho. Quando a Divan foi levar o Goldenzinho, eu tava cagando na privada. Mas eu podia ter vestido o short e gritado pra Divan me deixar levar ele até o rapaz que veio buscar. Pra que ele entendesse. Pra que o Goldenzinho entendesse que, olha, desculpa, você não vai ficar aqui. Não é a sua casa. Que saco terem trazido você aqui pra confundir você, ainda mais porque estão loucos pra vender você. Então ficam fazendo propaganda de você, passando você de mão em mão como se você fosse uma coisa, né? Porque querem vender logo você. Desculpa por isso. Mas boa sorte. Espero que você encontre um lar. Esse não é o lar pra você. Eu não sou um bom cuidador, eu não sou um bom humano pra você. Existem humanos que conseguem amar animais quase incondicionalmente. Eu não consigo. Eu não consigo amar gente incondicionalmente. Eu não consigo amar bicho incondicionalmente. Eu não consigo me amar incondicionalmente. Eu não consigo amar minha mãe incondicionalmente. A minha irmã incondicionalmente. Na verdade, eu acho que se eu pudesse, eu até morderia a cara da minha irmã. Eu deixaria ela desfigurada se eu pudesse.
É. Se fosse mulher, eu já tinha descido na porrada com a minha irmã faz tempo. Enfim. Você vai encontrar bons humanos. Eu não sou esse humano. Desculpa. Boa sorte. Boa sorte, cara. Eu podia ter insistido pra ele, vai me deixar levar ele falar isso no ouvidinho dele. Ele ganhou um pouquinho, porque eu acho que ele não tava entendendo o que é que tava acontecendo. Ele tava sendo levado e ele não me viu mais. Porque ele dormiu comigo. Ele não era super apegado comigo, mas ele confiava em mim, tava perto de mim, olhava pra mim. Eu acho que ele não entendeu. Eu devia ter insistido pra levar o bichinho pra que ele não se sentisse tão descartado, tão jogado, tão... eu brinquei com você, mas agora que eu sei que o vovó não vai ficar com você, então vai, não tô nem aí pra você. Eu acho que até o jardineiro pensou que eu me sentia assim em relação ao bichinho. Mas não é nem isso que me incomoda, é ele ter pensado isso, o bichinho ter pensado isso. Eu devia ter insistido pra levar ele, eu mesmo. Desculpa, Goldenzinho, desculpa. Eu também ajo assim com outras pessoas, não é só porque você é um bichinho não, viu? E já agiram assim comigo também. As pessoas descartam, não só bicho, mas outras pessoas. Eu também descarto. Eu já fiz isso com minha mãe até. Mas mãe, eu nunca pude fazer isso comigo porque ela é minha mãe. Enfim. Tem outras coisas que eu queria falar sobre, mas eu não queria expor outras pessoas da minha família. Mas não tem muita diferença entre gente e cachorro. Eu acho que eu entendi um pouco mais do porquê tem tanta gente que gosta de cachorro. Eu achava isso uma bobeira, uma bobagem. Nossa, cara, que sentimentalismo idiota. Não, é porque é muito difícil lidar com uma pessoa, né? Aí tu se convence de que tem uma pessoa muito bacana, muito boazinha, porque tu consegue o afeto de um bicho irracional que gosta de tu, porque tu dá comida e abrigo pra ele. Aí tu acha que isso é um amor tão incondicional quanto o que você pode ter por outra pessoa. Eu meio que ainda acho isso. Mas eu não acho mais de todo vão, infantil e imbecil mesmo o amor quase que incondicional e meio idólatra que eu vejo algumas pessoas terem pelos bichinhos deles. Vocês veem sim uma semelhança que eles têm com a gente, ou melhor, que a gente tem com eles. Tem algo assim de humano ali. E tem muito de bicho na gente. Tem muito de bicho na gente, muito de cachorro na gente. Isso é inevitável. Gente também é bicho. Só que a gente é um tipo de bicho que não assume que é bicho. É até feio você assumir que é bicho. Mas me pareceu indecente o quão claro ficou naquele momento que nós somos bichos mesmo. Isso não é papo de evolucionista, isso não é papo de nihilistinha, não. Você pode ser crente e aceitar que as pessoas às vezes são só feras domesticadas ou falsamente domesticadas. Elas se convencem que elas são tão civilizadas e adestradas, mas não são. É só conveniente para elas serem assim. Isso me deixa um pouco triste. Também. Eu não tenho direito de desdenhar de Coraline porque ela foi só um bicho. Mas eu tenho direito. Eu não devia, mas eu tenho direito de me doer e de nutrir um certo ressentimento. Não porque eu ativamente faça isso, mas porque é um tanto quanto inevitável. Eu não vou mentir pra mim mesmo de que não é o caso, de que eu não sou obrigada a ser um santinho, a ser uma imagem de candura só pra me contrapor a ela, só pra ser antítese dela. Eu não sou obrigada a ser antítese de ninguém. E a gente tem o mesmo sangue, infelizmente, então fazer o quê? Mas eu tenho direito e eu posso desdenhar da minha irmã. Porque às vezes eu vejo ela me lançando o mesmo tipo de olhar frio e meio hostil que eu vi Coraline jogar em cima do Goldenzinho, que era menor do que ela e que ela podia muito bem atacar ele. Então por que não? Por que não ela não atacava ele? Por que não ela não avançava em cima dele? As pessoas não podem ser desculpadas por se comportarem como bichos.
elas devem ser meio que punidas por isso. É meio que o teu dever morder de volta, sabe? Não aceitar caladinho, como um santinho, ou se convencer de que a tua covardia é algum tipo de... a tua fraqueza, a tua covardia é algum tipo de virtude. Não, às vezes é só porque você não sabe morder de volta. E tudo bem, mas não chama isso de eu sou a pessoa adulta entre nós dois. Eu ajo corretamente e ela não age. Não, você também se ressente, você também meio que detesta, você também meio que despreza, só que você não sabe expressar isso. Você não se permite também ser bicho. Você tem vergonha disso. Você não consegue só ser. Aceita isso. Enfim. Se eu fosse um cachorro, eu já tinha mordido a minha irmã inteira. Naquele olhar de Coraline, eu meio que vi o olhar da minha irmã mais velha. Sou só um ano mais novo que ela, eu sou mais alto que ela até, mas eu sei que às vezes ela me enxerga como... é só Huitzoqui. Só ele. Quem? É só meu irmão, só. Enfim, eu voltei pra esse assunto. Eu tenho pensado há alguns dias, na verdade, sobre minha irmã, sobre outras questões, sobre o sangue, sobre a desgraça, a miséria de você ter dividido um útero, de você estar irremediavelmente ligado com alguém, porque sangue importa, sim. E o fato de que eu tenho muito mais em comum com ela do que eu gostaria. Infelizmente, eu tenho muito mais em comum com ela do que eu gostaria. Eu só detesto ser assim. Ela não, ela só é. Talvez ela deteste ser assim também. Só que ela, não vou dizer que ela desconta em cima de mim, mas ela não tem por que se segurar de deixar isso respingar em mim. Porque ela se seguraria. Por que ela se seguraria? Eu sempre aceitei tudo tão de cabeça baixa. Eu sempre me obriguei a ser tão bacana, tão legal. E eu acho que eu me desprezaria ainda mais se eu agisse que nem ela. Com ela. Se eu latisse de volta. Se eu chegasse a morder. Eu não sei se eu me seguraria. Se eu me deixasse largar, sabe? Eu acho que eu morderia a cara dela todinha. Sei lá. Eu percebi que eu também meio que faço aquela dicotomia entre madonna e prostituta, sabe? Em relação às mulheres. Quando eu era criança, minha mãe era Deus. Eu amava minha mãe, eu adorava minha mãe. Todo homem, eu acho que sempre teve uma relação desse tipo, principalmente viado. Viado é que já teve essa relação de idolatria com a mãe. Isso caiu há muito tempo. Principalmente porque eu percebia que mãe, às vezes, meio que se sentia livre de descontar um pouco das frustrações dela em cima de mim, porque eu sempre tava lá no pé dela. E eu era meio que aquele cachorrinho que você chuta, mas ele sempre volta. Porque ele entende que, às vezes, a mãe também é uma pessoa. E ela é meio bicho também, então às vezes ela morde, mas nunca pra matar ou pra machucar muito. É só porque às vezes ela tem que morder. Se você tá perto, tá aqui. Mas que, ainda que ela morda, ela sempre lambe as feridas de volta, sabe? Puxa você e não, vem. Eu acho que as mães são um Deus real. Elas são um Deus possível. Acho que as mães são um Deus possível. O Deus que dá pra ter. Sinto muito se a sua é uma péssima mãe. A minha não é. Sinto muito se é o seu caso, a sua mãe ser uma péssima mãe. Sinto muito mesmo. Que desgraça, cara. Ou mulher, que desgraça. Eu esqueci o que eu tava falando sobre. Sim, eu sempre fiz eu acho que eu sempre fiz essa dicotomia que dizem que é geralmente cara hétero que faz. Aquele cara que separa a mulher pra cama e a mulher pra casar. Tipo, ele não consegue fazer coisa feia com a mulher pra casar, porque a mulher pra casar é uma santa e tal. Ela é perfeita, ela é pura, ela cuida, ela é sensível, ela nunca é hostil, ela nunca é cínica, ela nunca é venenosa, ela nunca quer machucar, ela nunca é covarde, como se mulher também não pudesse ser covarde. Não é só porque ela é mais fraca fisicamente que você que ela não possa ser uma rameira que não dê vontade de esfregar a cara dela no asfalto, sabe? Enfim, ultimamente nesses dias eu tenho aceitado um pouco mais o fato de que ainda que eu seja prole fraca, que eu seja o viado parido pelo leão, no caso o leão seria meu pai, ainda que eu seja prole fraca, e até a minha irmã consiga ser mais forte do que eu, só porque eu sou gay eu não sou obrigado a ficar negando pra mim mesmo que existem tipos de mulher, e a minha irmã é um dos perfeitos exemplos disso, existem tipos de mulher que me fazem ter vontade de bater em mulher. Ainda bem que eu sou magrelo, ainda bem que eu sou fraco,
Ainda bem que a minha irmã sempre conseguiu prevalecer sobre mim em qualquer briga física que a gente teve. Isso ajudou ela a ter menos respeito por mim, sim. Eu tenho certeza que sim. Porque ela pensa, esse fracassado de bosta. Aí, se eu avançasse nele, eu conseguia subjugar ele assim. E ai dele, se ele retrucasse, porque eu sou uma mulher. Quem ele pensa que é pra avançar esse mundo? Eu tenho certeza que ela pensa isso. Enfim, tem mulher nojentinha mesmo, tem rameiras. Eu faço separação. Nem tão no fundo assim eu faço essa separação entre a Virgem, a Ave Maria, a minha mãe, perfeita, maravilhosa, que eu sei que não é, eu já sei que não é, e a puta, a nojentinha, a rameira, que eu sempre vi meio que na minha irmã, mas eu me obrigava a me submeter porque eu pensava que não. Os homens são maus, as mulheres são boas. Isso fazia muito sentido pra mim na minha adolescência, fazia muito sentido pra mim. Mas ainda que naquela época eu soubesse que eu era mal e eu nunca tive disforia de gênero o suficiente pra achar que eu era uma mulher, eu sempre soube que eu era um homem. Enfim, eu me permitia ser, sei lá, um homem. Um viadinho pão com ovo, nojentinho. Eu me permitia ser, sabe? Eu levava a sério os meus sentimentos, só que hoje em dia eu não consigo. Hoje em dia, parece que tudo que eu sinto é pra dentro, tudo que eu sinto despenca dentro de mim. Nada explode, tudo implode, isso me deixa tão exausto às vezes. Às vezes eu só queria poder chorar, sabe? Eu só queria poder chorar e falar muito palavrão, sem me sentir tão mal por isso depois. Sem ficar procurando validação disso nos outros. Sem me sentir mal com o que a minha irmã podia ou não podia pensar sobre isso. Ou me sentir mal por preocupar minha mãe, que já trabalha pra caramba. Ela é o arreio da nossa família, minha mãe. Trabalha que nem uma condenada, faz praticamente tudo sozinha. Quem compra os meus cigarritos é ela. A faculdade de medicina que eu faço, em uma instituição particular, quem paga é a minha mãe. Então, sem ela... Mas eu já não acho que a minha mãe seja Deus, como eu achava antes. Que ela seja perfeita, Virgem Maria e tal. Mas eu queria ter os meus sentimentos validados como uma fêmea, sabe? Eu queria poder ser patético, ser vinhado, ser dramático, caricato. Sem ficar me autoanalisando tanto, sem ficar imaginando olhares alheios sobre mim. Sem meio que ser esses olhares, sabe? Eu queria conseguir voltar pra minha cabeça. Eu queria conseguir ser eu mesmo de novo. Nem que isso implicasse em desprezar animais, detestar cachorro, detestar gato. Não judiadez como eu judiava quando era criança, porque sim, eu judiava de cachorro quando era criança. E de gato. Eu desprezava mesmo, até nojo. Nem que implicasse nisso. Ou talvez não, acho que eu não queria voltar àquele ponto, não. Acho que até aquele ponto eu não queria voltar. Mas eu queria só falar pra mim mesmo que tudo bem, cara, tudo bem tu ser um bicho. Tudo bem ser fraco e cruel às vezes, ou tudo bem ser fraco e não santo às vezes. Tudo bem ter a cabeça baixada à força por alguém que late e morde ao contrário de você que só late. Tudo bem. Você não é obrigado a ser o mais forte só por conta do seu sexo. Não é uma sentença, não é uma maldição. Foda-se o que os outros pensam. Você tem direito de ser fraco. Você tem direito de ser frágil. Você tem direito de ter os seus sentimentos levados em conta. E não só ter que ficar calado e meio que reverente aos sentimentos da sua irmãzinha depressiva e complicada e pálida e alva e fêmea. Ai. Francamente, existem certos tipos de mulher que me fazem dar graças a Deus por não ser hétero. Ainda bem que eu gosto de homem. Ainda que homem seja uma praga, uma desgraça, uma porcaria. Às vezes vocês são menos piores do que as mulheres. Amém, Senhor, por eu ser viado. Em nome de Jesus, amém, assim seja. Allah, Allahu Akbar, amém. Deus luta, amém. Porque eu sou viado. Obrigado, Deus, por ser viado, sabe? Às vezes me dá um sentimento bem assim. Não ter que lidar com esse tipo de mulher. E obrigado, Senhor, por ter a minha mãe do jeito que ela é. E ao mesmo tempo, mãe, eu sinto muitíssimo por você ter os filhos que você tem. Os 2 filhos que você tem. Essas 2 cobras que você tem. Essas 2 crias que você tem.
culpa dos genes do meu pai. Não tô dizendo que existem certos tipos de reprodução que são crimes. Você passar adiante certos genes realmente devia ser crime. Tipo, meu pai morreu, mas alguma parte dele continua viva dentro de mim e da minha irmã. Muitos desses vícios que eu vejo tanto nele quanto em mim mesmo são dele. Isso não exime a gente de responsabilidade nem nada, mas, porra, cara, tu morreu, ó meu pai, tu morreu. Por que tudo teu não morreu também? Mas claro que não. Sexo é uma coisa meio profana. A reprodução é uma coisa meio profana. Até o que não presta é passado adiante. A natureza não tá nem aí, não tá nem aí com virtude, não tá nem aí com compaixão, não tá nem aí com empatia, não tá nem aí com gratidão. Ela não tá nem aí. Ela só quer se reproduzir, viver, matar, comer, foder. É só isso que a natureza quer. Eu não sei nem qual era o tema desse vídeo. Mas eu acho que até já passou o estado. Eu tô um pouco mais... Já tá um pouco mais... Tudo bem, cara. Eu posso deixar isso sair. Qualquer coisa, depois eu vejo esse vídeo e eu pego alguns assuntos que eu simplesmente joguei aqui e eu desenvolvo em outro vídeo. Eu elaboro isso, eu não consigo... Eu acho que desde o fim do primeiro semestre de medicina, desde o fim do ano passado, desde o fim de 2023, desde o fim de 2023, certas coisas me estão saindo à força, sabe? Quase como se fosse um vômito. Certas coisas simplesmente têm que sair. E, tipo, elaborar não é importante agora, eu só preciso deixar elas saírem e guardar elas em algum lugar pra depois elaborar. E tudo bem, eu podia... eu tenho plano de saúde, então eu podia simplesmente ter um psicólogo e tal, e elaborar isso em uma sessão privada. Uma coisa mais digna, né, até. Sem expor ninguém, mas eu não tô expondo ninguém. Ninguém sabe quem eu sou e precisa saber. Meu nome é Huitzilopochtli Nadi e eu moro numa cidadezinha qualquer, em algum lugar do Nordeste. É só isso que você precisa saber. É só isso que eu quero que você saiba. É só isso que você tem direito de saber, inclusive. Você e vocês. Quem quer que esteja vendo esse vídeo. Enfim. Então vá lá. E eu também tô cagando pra quem vê esse vídeo. Tô cagando pra que vocês se importem, pra que vocês ligam, pra que vocês pensam. Se alguém entender isso, ótimo. Se ninguém entender, foda-se. Eu não consigo mais ser como eu era antes. Simplesmente ser como eu era antes, mas eu não me importo com quem vê ou com quem pensa ou que pensa. Eu me importo sim mais com pessoas próximas de mim. Isso não me machuca mais tanto quanto antes. Isso não me soca de volta pra dentro de mim mesmo, sabe? Não. E nem deve mais. Enfim, certas coisas simplesmente precisam sair e depois eu elaboro elas. É isso. Amém, Senhor. Amém, Mãe. E amém. Lore Vômito. Sim, eu vi os vídeos dela. Foi parte do que me deu alguma validação pra gravar esses vídeos. E não exatamente pensar que eu viraria um meme nem nada, mas pensar que não, eu posso expor algumas intimidades na internet e foda-se, sabe? Eu não estou nem aí. E realmente não está nem aí. Porque ninguém pode nem ver esses vídeos. E tudo bem. Tudo bem. Vocês veem que... Ou você que tá vendo esse vídeo vê que... O vocês que eu falo, ou você que eu falo, é simplesmente uma necessidade sintática. É só por conta do formato vlog, do formato vídeo. Mas eu realmente não acho que várias pessoas estejam vendo esses vídeos, tá? Eu não tenho essa pretensão, não. Mas... eu não acho. Não me acho a esse ponto, sabe? Enfim... mas os vídeos dela foram meio terapêuticos pra mim. Foi parte do que me ajudou a sair um pouco mais pra fora, sabe? E por incrível que pareça, isso não é redundância. Sair pra fora. Porque você pode sair pra dentro. Aqui. Você pode sair pra dentro. Achar que saiu e não sair. Você pode. Aqui dentro, só faz sentido o que a gente quiser que faça sentido. Essa porcaria aqui, se você não souber como usar, ela usa você. E como? E como? E como? E como? Enfim, a personalidade dela e tal foi uma coisa meio irmã mais velha, sabe? Uma coisa que nem a minha irmã teve competência de ser, ou nem quis ser.
que ela meio que foi. Então, a ver os vídeos dela. Obrigadão. E é isso. Se assim quiser o senhor, no próximo vídeo eu leio pra você. Eu vou começar a parar de falar vocês e falar você. Parece mais humilde, parece mais apropriado, né? Parece mais elegante falar você. Pra que esses vídeos fiquem mais imersivos e mais eu estou olhando no seu olho, seja lá quem você for. Se você me entender, você não está sozinho. Foi uma coisa que eu senti bastante nos vídeos da Loli. Foi uma coisa que eu senti muito nos vídeos dela. Acho que eu nunca comentei no canal dela, mas enfim. Ajudou a formar, não exatamente a formar o meu caráter, mas a expô-lo e a aceitá-lo. Enfim. Mas meu caráter sempre foi meio deformado, sempre foi meio desviado, e que seja. É só o que eu tenho. Fazer o quê? Fazer o quê? É o que eu tenho. Enfim. Qualquer coisa no próximo vídeo, eu venho ler. Eu espero, né? No próximo vídeo eu venha ler. Já que eu não consegui ler o Before I Die. Eu venho ler essa carta do Daniel. Pro Daniel, quer dizer. Falar um pouco sobre ele, enfim, explicar de onde veio, como foi que eu trombei com esse cara, como foi que eu conheci ele, quem exatamente ele é, o que exatamente ele é. Enfim, eu espero que o próximo vídeo eu consiga me fazer ser claro, interessante de se ouvir, fazer com que esses vídeos fiquem menos herméticos, menos só pra mim, sabe? Ter um pouco mais de consideração por quem está o trabalho de tentar entender que porra é essa, que caralho é esse, que é isso, é isso. Desculpe. Francamente, desculpe. Mas é o melhor que eu posso fazer. Com e sem esforço, é o melhor que eu posso fazer. Em pé.